Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso muito misterioso, muito antigo, que aconteceu na Finlândia, então um país super diferente que eu tô trazendo um caso pra vocês, e que até os dias de hoje é um caso que ninguém sabe explicar ao certo o que aconteceu com essa menina naquela noite terrível. Então, trazendo pra vocês aqui mais casos de países diferentes, então peço pra vocês estarem me ajudando com o botãozinho do like, clica nele aí, deixa um like bonito nesse vídeo. Também se inscreve no canal se ainda não for inscrito e também ativa o sininho de notificações, que assim você vai receber todas as notificações aqui do canal. Então vem comigo, vamos conhecer o caso que ficou conhecido como Auli Kiliki. Auli Kiliki Saari nasceu no dia 6 de dezembro de 1935 na Finlândia. No ano de 1953, a menina estava com 17 anos e trabalhava na parte administrativa da paróquia local. A menina era muito religiosa e estava sempre presente nos cultos. Pela manhã do domingo 17 de maio, a menina se preparou para ir no culto, que era super comum dela fazer, fazia sempre parte da sua rotina. Então, como a igreja ficava a cerca de uns 13 quilômetros da casa dela, era um pouco longe, então ela sempre iria de bicicleta, sempre estava com a sua bicicleta para qualquer lugar que ela fosse, e nesse dia não foi diferente. Então ela vai no culto e depois ela retorna para casa e comenta para os pais que ela está um pouco cansada, então ela vai descansar pela tarde, até porque à noite ela teria mais um culto, então ela queria estar mais disposta. Os pais acharam um pouco estranho aquela atitude da menina, já que não era algo comum, não fazia parte da sua rotina descansar à tarde, nem nada do tipo. Ela era uma menina com muita energia e tal, mas naquele dia, por algum motivo, ela estava um pouco indisposta. Outra coisa diferente que aconteceu com a Auli naquele dia é que ela estava muito ansiosa, muito nervosa para o culto que tinha à noite. Até ela comentou com as suas amigas de que ela estava um pouco preocupada porque ela voltaria à noite sozinha depois do culto, que acabava mais ou menos umas 10h30. Então ela estava um pouco preocupada com aquilo. As amigas falaram para ela ficar tranquila, que ela não tinha nada com que se preocupar. Então ela foi pro culto, ela ficou ali e lá por umas 10h30 o culto se encerrou. Então ela até conversou com as suas amigas, se despediu, as meninas foram com ela até metade do caminho, a gente pode dizer, e depois cada uma seguiu para uma direção. Então a Auli seguiu com a sua bicicleta até a sua casa, essa era a intenção dela, mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Os pais da Auli demoraram para perceber que a menina não estava, porque ela não chegou em casa naquele dia, mas era algo comum para eles, já que a menina normalmente dormia na casa de alguma amiga, então eles não se preocuparam. Só quando começou o tempo a passar, a menina não voltou para casa, daí sim eles se preocuparam, avisaram os pessoal da paróquia para ver se alguém tinha visto ela, ninguém mais viu ela depois do culto do domingo, então eles resolveram chamar a polícia para dizer que a menina simplesmente desapareceu, que eles estavam sem notícias da filha deles desde o domingo. Então, na quarta-feira, no dia 20, a polícia inicia uma investigação pela área. Eles examinam tudo possível, também o trajeto que a menina utilizou, e alguns moradores da cidade também participaram dessa busca pela menina. E esse caso começou a já ser bastante falado pela cidade, porque ela era uma menina muito presente na paróquia, então todo mundo começou a ficar muito preocupado com ela. Até mesmo alguns membros da paróquia ajudaram nessa investigação, mas eles não encontraram nada, até que no outro dia um investigador criminal também vai para o local das buscas. Ele até mesmo faz uma busca em um pântano que tinha próximo, mas eles não encontram nada, nem a bicicleta, nem algum sapato, alguma roupa, alguma coisa que indicasse que ela estivera por ali. Então o tempo começou a passar, a polícia não tinha muitas respostas sobre esse caso, a mídia também estava super interessada nesse caso, então acabou se tornando não um caso apenas da cidade, mas sim de outros estados, outras cidades começaram a comentar sobre esse caso, e também muitas pessoas acreditavam que um crime ocorreu com a menina. Algumas semanas foram passando e uma testemunha muito importante deu a sua versão do que ele viu naquela noite. Um menino de 12 anos que morava próximo à estrada na qual, teoricamente, a jovem
passaria por ali com a sua bicicleta, o menino disse que viu um carro na cor creme passando várias vezes por aquela estrada. E também ele comentou que numa dessas vezes que esse carro passou, mais ou menos naquele horário, entre 10h30 da noite e 10h40, ele viu esse carro com uma bicicleta no porta-malas, o que pode ser uma coincidência ou realmente poderia ser o suspeito do caso, já que a Auli tinha sim uma bicicleta e o horário também batia, entre 10h30 e 11 horas, que a gente acha que foi por aí que ela desapareceu, que o suspeito pegou ela. No dia 11 de outubro do mesmo ano, restos mortais foram encontrados em um pântano e mais tarde veio a confirmação de que era o corpo de Auli. Alguns meses depois, sua bicicleta também foi encontrada próxima ao mesmo pântano onde foram encontrados os restos mortais. O que a gente pode dizer é que quando a menina foi encontrada, o seu próprio casaco estava enrolado em sua cabeça e ela estava sem roupa da cintura para baixo. Então, o corpo da jovem foi analisado por um médico e ele disse que a causa da morte foi por causa de um ferimento que ela teve na cabeça. Ele não soube explicar se o ferimento foi causado por uma pedra ou por um pedaço de pau. Então, ficou meio que na dúvida com isso, mas com certeza aquele ferimento da cabeça foi a causa da morte da jovem. Também, ela não estava com nenhuma marca de tiro, ela também não foi estrangulada. Uma coisa que fica em dúvida nesse caso é que se ela sofreu ou não abuso sexual. Como ela estava com a parte de baixo do corpo sem roupas, a gente imagina que possivelmente aconteceu um estupro, um abuso. Só que isso não ficou claro nos exames, eles não souberam dizer se realmente aconteceu. Segundo, a polícia não mostrava nada que indicasse que aconteceu um estupro, mas também a gente fica, já como a forma do corpo dela foi encontrada, a gente fica com essa dúvida se houve ou não. Então a gente não pode descartar que aconteceu um crime sexual ali. O caso ficou tão famoso e tão conhecido pelo país inteiro e que em torno de 25 mil pessoas compareceram ao seu funeral, que aconteceu no dia 25 de outubro. Então a polícia começou a trabalhar com possíveis suspeitos do caso e o primeiro foi o padre da paróquia que a Auli frequentava. Eles eram próximos, até mesmo a Auli, 3 dias antes de falecer. Ela escreveu uma carta para o padre dizendo que estava passando por alguns problemas. Então eles tinham essa intimidade, a gente pode dizer, essa conexão, eles se conheciam bem. Então, por isso, a polícia começou a investigar ele mais a fundo. Só que ele tinha um álibi para aquela noite, até mesmo a filha dele e a empregada da casa falaram que ele não estava na cidade naquele dia, que ele estava em outra cidade. Então, não teria como ele ser o responsável pelo crime. Então, pesquisando o padre mais a fundo, a polícia descobriu que ele manteve relações inapropriadas com várias mulheres durante a guerra e até mesmo foi expulso do seu trabalho missionário na África, porque ele teve um relacionamento com uma enfermeira local. Também descobriram que ele tinha o hábito de flertar com mulheres jovens e no ano de 1955 ele teve um relacionamento com uma menina menor de idade na sua própria paróquia. Outro suspeito do caso foi um homem de 35 anos que era ex-policial. Ele tinha um bar e também ele tinha um carro da mesma cor que foi visto naquela estrada no dia do desaparecimento da menina. Então, como ele tinha um carro da mesma cor, possivelmente ele estava no local no momento, a gente não sabe se ele realmente foi o responsável por aquilo, mas ele era mal visto por todos na cidade e até mesmo ele foi expulso da polícia por causa do seu comportamento que era muito indevido. Então, a gente tem aí mais um suspeito nesse caso. Em 1959, um outro assassinato foi cometido na região e era muito parecido com o da Auli. O suspeito desse caso era Runar Ormstorm. E a polícia tinha uma teoria de que ele também era o culpado do caso da Auli, da morte da Auli. Mas ele estava cumprindo uma pena de prisão naquela época, então ele foi descartado, porque não teria como ele realizar esse assassinato de dentro da cadeia. Um outro possível suspeito desse caso é Hans Hansson. A mulher do Hans relatou que o marido e o seu motorista estavam próximo àquela estrada naquela noite. Ela também contou que o Hans tinha um carro parecido com aquele que algumas testemunhas falaram
e então até mesmo a própria esposa dele desconfiou que ele poderia estar envolvido nesse crime. Alguns anos depois, o Hans, ele disse a um ex-policial o que aconteceu naquela noite. Ele falou que ele estava junto com seu motorista e eles acidentalmente atropelaram a Auli. Então, como eles queriam esconder o corpo e se safar daquilo e não serem presos, eles acabaram escondendo o corpo dela no pântano. Então a gente vê que ali acabou acontecendo um crime, porque eles não falaram para a polícia que eles eram os responsáveis e ainda por cima esconderam o corpo. A mulher do Hans também falou que naquela noite do desaparecimento da Auli, ele chegou em casa com sapatos molhados e também no outro dia ele e o motorista pegaram uma pá e saíram de carro à noite. Possivelmente ela concluiu que eles estavam indo em algum local, cavaram um buraco para esconder o corpo da Auli, mas isso nunca foi confirmado. O Hans, ele também é um suspeito no caso dos assassinatos do Lago Bodom. É um caso que eu já trouxe aqui para vocês, caso você não conhece e queira conhecer melhor essa história. É um caso que aconteceu no ano de 1960, eu tô deixando um card aqui em cima, daí tem mais informações para quem quiser conhecer essa história. É uma coincidência também ele ser um possível suspeito de um caso que eu já trouxe e também desse caso que eu tô contando hoje para vocês. Nós tivemos alguns outros suspeitos no caso, mas a polícia nunca conseguiu oficialmente dizer quem foi o suspeito do caso, quem fez aquilo com a Auli naquela noite. Então, é um caso super antigo, mas mesmo assim não teve solução. Esse caso é um dos mais famosos na Finlândia, porque é um caso sem solução, que ninguém consegue explicar o que aconteceu. A gente pode dizer que talvez seja o crime perfeito, que o responsável por aquilo conseguiu escapar sem a polícia nem ao menos chegar perto dele. Então a gente pode dizer que é um caso super interessante que aconteceu lá. E você sabe que agora eu tô trazendo casos de outros países e esse, quando eu conheci, eu pensei, nossa, não pode ficar de fora aqui do canal. Então se você conhece aí algum caso de algum outro país, sei lá, Japão, já trouxe, Coreia do Sul, acho interessante também, sei lá, algum outro país aí que você queira que eu esteja comentando, é só deixar aqui embaixo nos comentários que com certeza eu vou estar lendo, vou estar trazendo aqui para vocês, com o nosso combinado de estar trazendo aqui casos diferentes, de países diferentes. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.